Salve, rapaziada, mais um vídeo do canal, caras, e vamos ver aqui um trechinho lá do programa do fechamento da Globo, um programa bem legal, ele repercutindo lá e falando, né, os erros do Felipe Luiz. Vamos dar uma olhada no que eles falaram? E é claro, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa o like e vamos lá pro vídeo. A gente estava comentando sobre o tamanho da derrota, o que faltou para o Flamengo, o que o Flamengo poderia fazer para conseguir uma façanha. Porque é disso que se trata. Se o Flamengo tivesse vencido aqui, seria uma façanha absurda. A minha impressão vendo o jogo, é que para encarar uma pedreira dessa, você tem que ter um nível de concentração muito alto e beirar o erro zero. Então, assim, já que é chovendo molhado, que o Bayern é mais time que o Flamengo e qualquer equipe brasileira e sul-americana, eu opino que o Flamengo ofereceu favor demais a quem já é naturalmente melhor. Se o Flamengo não tivesse oferecido tanto favor, eu acho que poderia ter conseguido algo melhor aqui. O que você acha, cara? Pensa exatamente como você pensa e como o Jorginho falou. O Flamengo, em dados momentos do jogo, bateu de frente, jogou de igual para igual com o Bahia. Quando estava 3-2, por exemplo, o jogo estava para o Flamengo. Exatamente, não. Quando o Flamengo fez o 2-1, inclusive, o Flamengo teve oportunidade, a torcida do Flamengo começou a vir junto com o time também, só que depois o Flamengo acabou recuando, parece que deu um abafa justamente por causa da pressão que o Flamengo começou a fazer, mas de fato, um jogo tão grande, como um time tão forte como o Bahia, o time não pode errar 3 bolas em saída de gol. Isso, o Flamengo levou vantagem, principalmente depois da entrada do Bruno Henrique. Eu acho que quem tá vendo o programa e secou o Flamengo, eu acho que muita gente que secou segue assistindo ao programa, pode olhar pra gente e falar assim, pô, os caras estão romantizando a derrota do Flamengo. Mas é que assim, ó, pra mim, na minha opinião, o que aconteceu aqui é a lógica, né? O que se espera de um confronto entre um gigante europeu e um ótimo time sul-americano, dos melhores que a gente tem, talvez até o melhor, é justamente um placar como esse, na minha opinião, 4-2. É por aí mesmo que acontece. O City derrotou o Fluminense por 4-1, quando o Fluminense era o campeão da Libertadores. Para passar pelo Bayern, o Flamengo precisaria subverter a lógica, fazer algo muito fora da curva para que a lógica não acontecesse aqui. E eu opino que a falta de concentração em momentos cruciais, os primeiros 10 minutos, o favor que deram ao Bayern quando estava 3-2, né? Um passe de bandeja para o Bayern ampliar, foi o que acabou determinando o placar. Não a superioridade, porque da superioridade o próprio Felipe já falou aqui em português muito bem claro, né? São times de outro patamar, os da elite europeia e os nossos. Ficou o gostinho de que dava para ter incomodado mais, viu, Denilson? Quero ouvir vocês aí no Brasil, meu caro. Boa noite a vocês, Denilson, vocês que estão na nossa casa, no estúdio do fechamento, meu velho. Fala, Dena! Fala, Rizek. Boa noite pra você, boa noite pro Felipe Melo. Sempre elegante Felipe Melo. Que anel. Daqui a pouco a gente vai falar desse brilhante anel na sua mão, Felipe. Parabéns, uma história maravilhosa no futebol. Daqui a pouco a gente fala sobre o teu estilo. Aqui ao meu lado, Brasil. Rafinha, comentarista especial do Sport TV nessa Copa do Mundo de Clubes. Você acha que faltou essa leitura por parte do Flamengo e entender rapidamente o jogo, como aconteceu com o Bahia? Boa noite, Rafinha. Boa noite, Denilson. Boa noite, Losete. Boa noite, Xará. Fez meu parecer, né? Zeke, Felipe Melo, um grande abraço para vocês. Assim, Dena, é difícil a gente mensurar assim, que faltou leitura, não, porque com muito respeito ao Flamengo, mas é uma prateleira acima, é um nível de adversário acima do Chelsea. O Chelsea foi uma grande partida, o Flamengo errou pouco, e contra um time dessa dimensão, ele não pode errar. E o Flamengo errou, assim, nos detalhes que contra essas equipes não perdoam. Então, assim, dava para ter melhorado, igual o Jorginho falou, ler o jogo, pressionar aqui, sair um pouco mais, mas também tem que entender que é uma das melhores equipes do mundo. O planejamento, Losete, aproveitar a tua experiência, você analisa sempre muito bem taticamente os times. O Felipe, ele é fiel no estilo dele de jogo, né? O Felipe Luiz, ele é fiel no estilo dele de jogo. O Flamengo, quando ele começa o jogo e toma logo o gol, o Flamengo continua jogando da mesma forma, né? Tentando sair jogando. De repente foi um erro de leitura do Felipe em tentar, de repente... Daqui a pouco eu vou perguntar pro Rafinha um comentário que ele fez durante a transmissão, que ele trabalhou no jogo, mas de repente poderia ter mudado já essa leitura, Losete? Boa noite. Boa noite, amigos. Prazer estar com todos vocês. Um abraço aos amigos de Miami. Denilson, eu acho que o Flamengo construiu ao longo dos últimos anos, e agora com o trabalho do Felipe, com a montagem desse grupo, um cenário em que ele se permite, ele se autoriza a ir para esse tipo de jogo contra um Bayern de Munique, tentar impor o que ele tem de bom. Claro, tentar evitar erro. Primeiro que eu acho que erro zero é utopia nesse tipo de jogo, concordo. Principalmente porque o Bayern de Munique é talvez um dos times do mundo, certamente um dos times, talvez o time no mundo que mais force o adversário a errar. com uma pressão insana no campo de ataque, muito bem organizada e que o Flamengo conhecia. O Flamengo não foi surpreendido, porque o Felipe falou sobre isso na véspera. O Flamengo não tem o hábito. Uma coisa é
conhecer, ter informações sobre. Outra coisa é viver a situação. O Flamengo não vai viver nenhuma outra vez na temporada uma situação de uma pressão como a que faz o Bayern enfrentar um adversário como o Bayern. Mas o Flamengo construiu esse cenário nos últimos anos em que ele não pode ir para esse jogo, ou ele tem que ir para esse jogo tentando impor a sua maneira de jogar. E Parecia até combinado, né? O Losetti falava sobre se o Flamengo que errou ou se o Bayern que provocou os erros do Flamengo, e para mim esse foi o principal ponto assim, do jogo, de mais uma ótima entrevista que o Felipe Luiz dá aqui nos Estados Unidos, Felipe. Melo, você agora. Exatamente, mas assim, a gente tem que entender que o Flamengo errou. Eu lembro, alguns anos atrás, quando o Flamengo e o Felipe Luiz ainda era atleta, jogador, o Flamengo jogou contra um time a final do Campeonato Carioca, o time que fazia mais pressão no Brasil, que era o Fluminense daquela época. E o Flamengo perdeu por 4 gols de diferença também, porque o Flamengo não entendeu o jogo. Então o Flamengo tinha a missão de fazer a leitura de dentro do campo. Assim, não tem como fugir. Eu sou um cara que eu me amarro em elogiar, gosto de elogiar como eu elogiei o Flamengo. Como falei que o torcedor do Flamengo tem que sair feliz e contente, porque o time muitas vezes muitos momentos jogou de igual para igual. Mas agora, falar que o Flamengo errou porque o Bayern pressionou, o Flamengo errou porque de fato o Bayern pressionou, mas porque o Flamengo não fez a leitura de jogo correta que tinha que ser feita naquele momento. Sempre quando o Flamengo estava perdendo de 2-0, o Flamengo fez 2-1, teve a oportunidade de fazer o 2-2, estava melhor no jogo, perderam uma bola na saída de bola e acabou originando o terceiro gol do Bayern. E assim por diante. Depois foi o quarto gol, a mesma coisa. Então assim, deixa realmente um gosto de poderíamos ter feito mais, independente do Bayern ser um melhor time ou não. Eu vou devolver para o Losetti, só dando um pitaco, né? Assim, eu acho que o Felipe cumpriu a promessa de tentar jogar mais ou menos de acordo com o que é o DNA do Flamengo, né? Com o que é o jeito com que ele joga, mas é claro que a qualidade do adversário é muito diferente daquela que o Flamengo enfrenta no dia a dia, inclusive física, como o próprio destacou. E eu não me aguento, viu, Losetti, quando a gente insiste em perguntar sobre uma coisa tão óbvia e ululante, que é a diferença do futebol sul-americano para o europeu. Quero deixar claro, isso é uma coisa tão óbvia, que não é a diferença do futebol do jogador sul-americano para o europeu, tanto que, com exceção feita ao Bayern, todos os europeus aqui vivos na competição têm jogadores brasileiros. Todos os jogadores que comentam no fechamento fizeram carreira na Europa, porque os europeus têm dinheiro para comprar os melhores do mundo. E os melhores do mundo, entre eles, estão os sul-americanos, né? A Argentina é a seleção campeã do mundo e todo mundo joga na Europa. Então o futebol argentino, ele é muito forte. Só que o futebol argentino da Série A é jogado na Europa, assim como o brasileiro. O Vinícius Júnior joga na Europa, assim como os nossos principais jogadores. E a gente insiste em perguntar a diferença do futebol sul-americano para o europeu. É o dinheiro, é a economia, idiota, como diria o outro. Agora, Losetti, devolvo para você porque você estava falando sobre os erros. É uma frase famosa para falar, né? É economia, estúpido, para ser mais preciso. Vou devolver para você, Losetti, porque você estava falando do erro zero e de como o Bayern, na sua opinião, proporcionou também esses erros ao Flamengo. Devolvo a você, Losetti, porque a palavra estava contigo, meu cara. Enfim, rapaziada, aqui o programa lá do fechamento, bem legal, eles falando sobre os erros do Flamengo. O Felipe Melo, cara, matou a pau. O Felipe Melo matou a pau. O Flamengo errou para um caramba contra o Bayern de Munique. Por que que o Felipe Luiz adotou esse método de jogo? Porque não é o estilo de jogo do Flamengo. Ele não joga desse jeito aqui no Brasil. E o Flamengo repetiu o mesmo jogo que o Diniz repetiu contra o Bayern. A gente tomou gol atrás de gol. É só você olhar. E outra coisa, rapaziada, eu mudei minha opinião sobre o Gerson. Eu acho que a gente tem que pagar o valor que o Gerson pedir, cara. Sinceramente, eu acho que a gente tem que fazer uma força-tarefa. Não podemos perder o Gerson, porque ele é um jogador que tem muita intensidade. E se for pra se desfazer de um jogador para manter o Gerson, que a gente se desfaça de alguns jogadores como o Cebolinha, o Michael. Deixa aí nos comentários a sua opinião. E pra você continuar assistindo mais coisas sobre o Flamengo, cara, eu vou deixar esse vídeo aqui que tá aparecendo nos cards e também aqui no final vai aparecer aí pra você assistir um vídeo muito bom sobre a repercussão do que o Renato Gaúcho falou na coletiva dele após o Fluminense eliminar a Internazionale de Milão. Vou deixar aqui pra vocês assistir, tá bem legal o vídeo. É isso, até o próximo.